ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele foi acusado de atentar contra princípios da administração pública como moralidade, honestidade e lealdade às instituições. Na ação, o Ministério Público Federal relembra uma declaração do ex-ministro sobre maconha nas universidades. Então a gente fala agora sobre esse assunto e outros também, é claro, com o próprio ministro Abraham Weintraub. Ministro, boa noite, obrigada pela participação aqui em Os Pingos nos Is, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Adriano. Boa noite Augusto, boa noite Zé Maria, boa noite Fiuza e Ana Paula, boa noite a todos que estão ouvindo. Eu agradeço a oportunidade de me defender, né? Porque quando a gente escuta uma coisa dessas, improbidade administrativa por atentar contra, né? Parece que eu estou envolvido com acusação de roubo, com acusação de corrupção, e o que se acaba vendo no detalhe quando se abre a matéria é porque eu falei que havia drogas na universidade. E isso é improbidade administrativa. Veja, não somente falei, como eu tentei passar medidas e ações para permitir que a polícia entrasse nos campi das universidades para poder combater o consumo, o tráfico, plantação, o fabrico e a fabricação. E aparentemente isso é improbidade administrativa. Todas as dezenas de ações que a gente entrou lá, de problemas de gestão do dinheiro público, malversação do dinheiro público, fraude em diplomas, um monte de escândalos, financiamentos mal explicados, eu acho que foram 36 ao todo, essas nada. Um ano depois surge uma acusação, e essa chamada, né? A chamada improbidade administrativa, o nome parece horroroso. Os jornais todos mostram isso, da improbidade administrativa Weintraub. Eu até fiz no meu canal do YouTube um desabafo explicando no detalhe quão revoltante é, né? É uma chamada muito negativa, né? E eu não acho que eu fiz nada de errado, pelo contrário, eu acho que o lugar de consumo de droga não é universidade, aliás, droga é ilegal, não pode consumir em lugar nenhum, muito menos numa universidade paga com dinheiro do pagador de imposto. Augusto? O que caracteriza essa improbidade administrativa? Como é que é essa figura jurídica? Eu, ao falar que havia consumo, tráfico, plantação, fabricação de metanfetamina em laboratórios, eu estava denegrindo a imagem da universidade pública e por isso eu prejudiquei. E essa é a acusação. Assim, quando você abre, eu fiquei atônito. Realmente, eu gravei um vídeo. Geralmente eu sou relativamente frio. Eu até gravei um vídeo no YouTube para explicar, porque realmente mexeu comigo, né? As pessoas abrem e quando aparece isso, né? Um ano depois da acusação, ficou esquecido. Um ano depois, reaparece esse assunto, logo depois de uma pesquisa aí que foi feita, de opinião, né, de intenção de voto, que tinha o meu nome. Então, assim, é revoltante, né? É revoltante. A pergunta agora de Brasília, Zé Maria Trindade, Zé. Salve, ministro. Tudo bem, Zé Maria? Ministro, prazer te ver de novo. Uma avaliação. Pois é, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, ministro, dos novos rumos do governo do presidente Jair Bolsonaro, desse alinhamento com o Centrão e uma nova situação política, inclusive, que ele está enfrentando. Como é que o senhor vê os novos rumos do governo? Assim, eu estou mais afastado. Eu não tenho tido contato com o governo como no passado, longe disso. Eu ainda converso com algumas pessoas, mas longe como quando eu era ministro. E eu repito que eu falei várias e várias oportunidades, inclusive fica muito claro. Eu realmente desejo, e no que eu puder vou ajudar, para que o governo do presidente Bolsonaro dê certo. Gosto do presidente, eu tive um contato, um convívio, gosto dele. Torço para que dê tudo certo, o que eu puder fazer. Eu, pela minha pegada, eu não teria, talvez, tido o mesmo caminho, mas não quer dizer que foi de negociar mais, trazer o Centrão para dentro, etc. e tal, que a gente já falou sobre isso no passado. Mas eu realmente espero que dê certo e torço para que tudo caminhe bem. Não tenho muito mais o que eu possa agregar. A pergunta da Ana Paula Henkel, vamos seguindo assim, Ana?
Boa noite, ministro. Bom, que vespeiro, né? A gente sabe que o vespeiro educação no Brasil é um vespeiro perigoso, tomado aí também por sindicatos e pela esquerda. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor tão familiarizado com o ensino americano, onde os recursos, a maior fatia dos recursos financeiros, essa maior fatia vai exatamente para as escolas de base, né, para o ensino médio, e aí depois as universidades são pagas. A gente vê no Brasil hoje, infelizmente, a pirâmide, né, inversa. Alunos aí de escolas que podem pagar escolas privadas se preparam então para o Enem, passam e acabam indo para instituições gratuitas federais. Como inverter, ministro, essa pirâmide no Brasil, sendo que isso é um vespeiro, como eu comentei, né, muita histeria em relação à educação, e como a gente tentar trazer para o Brasil o que nós temos aqui nos Estados Unidos de ter uma base educacional gratuita, primeiro com crianças e adolescentes, para que eles se preparem para ingressar em universidades mais tarde. Paula, assim, eu vou tentar ser responder de uma forma mais ampla possível, porque eu não quero ser indelicado. O trabalho lá do ministro já deve ser bem árduo, tocar tudo isso, então eu não quero mudar simplesmente as linhas gerais. Você falou bem, existe uma inversão, a gente prioriza o ensino superior. O ensino superior não tem gerado os resultados esperados, isso é, a pessoa se forma e o dinheiro investido nela, né? Então um diploma de uma federal é em torno de R$500 mil para a pessoa se formar. Se você der R$500 mil na mão da pessoa, capaz de, né, que ela vai fazer um curso qualquer aí e no final vira motorista de Uber, se ele não escolher bem o curso. Não estou falando em engenharia, agronomia, química, enfermagem, estou falando de outras matérias aí que o cara vira, quando formado, ele se torna motorista de Uber. Se você desse R$500 mil na mão dele, provavelmente ele faria uma universidade privada pela metade do preço e o resto ele abriria um negócio ou investiria em outras coisas. Então, assim, eu vejo como uma destruição de valor. Eu concordo contigo, a prioridade tem que ser para a criança, mas eu não queria entrar muito nesse assunto, porque para evitar de criar qualquer marola para o atual ministro, entendeu? Eu realmente acho que o que eu tinha para falar de educação lá no passado, eu posso falar do que foi feito, defender um pouco o legado, mas eu não queria meter muito bedelho para não atrapalhar. O que eu tinha para falar ali eu já falei. Acho que tem muita coisa errada, né? E tem muitos interesses. O que eu descobri lá no MEC é que é um jogo de muitos interesses. Você enfrenta a ideologia, o pessoal que quer doutrinar, você enfrenta a corrupção, você enfrenta os grandes monopolistas que agora estão consolidando. Aquilo que eu vinha falando enquanto eu era ministro está acontecendo. Está havendo a consolidação de 2 ou 3 grandes grupos educacionais no Brasil comprando tudo quanto é universidade e escola pequena e média privada que faliu durante essa crise. A partir daí eles ficam grandes e jogam o jogo do monopólio oligopólio, que é jogado em outros setores, né? Que você vai do chocolate, da cerveja, de banco, você vai papel e celulose, proteína animal, tudo vai virando monopólio oligopólio no Brasil nos últimos 20, 25 anos. E quando eu cheguei lá, eu vi nitidamente que o processo estava acontecendo também na área educacional. Então, são 3 grandes forças ali que você tem que enfrentar, que eu enfrentei, que é a corrupção, que são os oligopólios, os cartéis, né? Você está tendo uma cartelização, e a ideologia, né? A ideologia também é muito forte. Os Pingos nos Is recebe gentilmente nessa noite de terça-feira a participação, a entrevista do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. A gente segue com a pergunta do Rio de Janeiro, do Guilherme Fiuza. Boa noite, ministro. Quais são, no seu entender, os representantes, os grupos principais desses oligopólios que o senhor aponta na área de educação? Você pega, assim, se você pegar, é muito fácil de identificar. Eu tenho que tomar cuidado com todas as acusações aqui para não sobrar. Veja, eu recebi muitos processos e eu praticamente estou livre de todos. Eu estou agora com esse novo que entrou de
improbidade administrativa por falar que tem droga nas universidades, que para mim foi chocante descobrir. Depois eu fui ver, eu fui o único ministro até hoje que a enfrentar a falar que tem um problema de drogas nas universidades. E depois o que acontece? Eu tenho que tomar cuidado para não citar nomes, mas os nomes estão aí muito evidenciados, né? Você cria, são essas grandes famílias, corporações que já controlam setores inteiros da economia. Eles criaram algumas ONGs, que são famosas, que estão aí há 15, 20 anos, fundadas por ex-ministros da educação, que estão lá, fundadas por grandes players, participantes do setor, e essas ONGs, né, elas atuam diretamente no MEC, como pressão, no Congresso, fazendo lobby, e mudando leis e permitindo que haja essa consolidação, repasse de recursos, financiamentos públicos para entidades privadas, e vão tendo lucros, consultorias, né, para estados, municípios. Você vê nitidamente que tem uma série de ex-ministros da educação que trabalham para para atuais empresas do setor, que eram as empresas com quem esses ministros lidavam. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Para mim, Brasília foi uma experiência surpreendente. Eu fiquei muito mal impressionado com tudo que eu vi lá, não do presidente Bolsonaro, não. O presidente Bolsonaro tem que enfrentar tudo e mais um pouco. Por isso que quando perguntam para mim o que você acha, eu falo, olha, eu estava lá ao lado dele e acho que ele tem o mesmo sentimento que eu tenho por ele, de estima e de afeto. E eu não quero atrapalhá-lo de forma nenhuma, pelo contrário, se eu puder ajudar, eu ajudo, porque é uma pedreira danada que tem que ser feito lá. Foi construído um mecanismo muito grande para acabar com o que a Marilena Chaui detectou como inimigo principal desse mecanismo, a classe média, né? Marilena Chaui falou muito claramente ali, eu odeio a classe média, mas ali foi uma análise que eu considero honesta e brilhante, ela identificou qual é o inimigo. E a gente tem sido massacrado. Então é mais uma etapa nesse processo. Os conglomerados, os players, são os mesmos, é só dar uma cavada, olha aí as principais ONGs do setor, olha os sócios fundadores, está lá, Emílio Odebrecht, um monte de banqueiros, ex-ministros da educação, famílias bilhardárias, aliadas à ideologia marxista, e você vai implementando isso. Ministro, a gente tem acompanhado algumas notícias nesses últimos dias. O senhor tem a intenção de se candidatar no próximo ano a algum cargo? O senhor citava agora há pouco pesquisas eleitorais. Se sim, a qual cargo? E acredita que o processo agora movido pelo Ministério Público Federal por improbidade administrativa poderia atrapalhá-lo nesse sentido? Não, assim, eu pedi esse espaço para me defender porque realmente me magoou utilizar a improbidade administrativa na chamada desses jornais pertencentes a algumas dessas famílias. Então, por exemplo, a família Frias, ela tem a Folha, tem a UOL, e tem também gráficas que atuam no MEC, atuavam, né? Que gostariam de voltar, inclusive, né? Então, assim, você vê nitidamente, as chamadas são muito maldosas, eu acho. Porque ela não explica que eu estou sendo acusado de improbidade administrativa por lutar contra as drogas. Então, isso para mim que eu fiquei realmente chateado. Mas, voltando à sua pergunta, olha, eu não sou filiado a partido nenhum, nunca fui filiado, eu não participei da vida política quando eu era estudante, num grêmio. Eu queria me formar, trabalhar, queria namorar com a minha esposa atual, né, que eu sou a esposa única, né, não tem atual, eu estou com ela há 30 anos. Então, o negócio era namorar, trabalhar, ganhar dinheiro. Não queria me envolver com isso, eu não gostava. Minha família não tem nenhum político, nem sombra, não tem ninguém filiado a nenhum partido político, é tudo uma novidade. Aí eu fui para Brasília e com o meu jeitinho, eu não acho que eu virei político, eu acho que eu virei uma pessoa pública, eu sou conhecido hoje. E para mim a política não me atrai, porque eu não gosto do que eu vi em Brasília. Realmente, se aquilo lá é política, eu não gosto de fazer, eu não gostaria de fazer política. É duro. Agora, eu topo ajudar. Não estou falando que eu não vou ser. Estou disposto a ajudar no que seja necessário. O Brasil é meu país, eu não quero sair do país, eu quero um dia poder voltar e voltar em breve. Essa é a minha intenção, voltar em breve.
E não me isento, eu tenho todo o direito de sair, se eu quiser, ao cargo que for. Quem lançou a ideia não fui eu, fiquei até surpreso. Eu tenho hoje 1 milhão e tantos de seguidores no Twitter, 1 milhão no Instagram, começaram com isso. E eu agradeço, toda vez que tem uma demonstração de carinho, eu agradeço. Tem gente que me lança candidato a governador de Santa Catarina. Me lançaram aqui, não é piada. Me lançaram para valer, não foi um cara que soltou no Twitter, foi o presidente de um partido lá. Eu acho que eu não vou ser governador de Santa Catarina. Gosto de Santa Catarina, mas não conheço. Eu conheço São Paulo. Conheço bem São Paulo, sou de lá, conheço o interior, conheço o litoral, conheço a história, trabalhei, tudo quanto foi canto, então eu conheço ali. E sinto, eu me identifico com São Paulo. Vai ser governador, vai ser senador, não está nada decidido, acho que está muito cedo. O que eu estou disposto é ajudar a tentar evitar que o Brasil vire uma grande Venezuela. E isso é uma coisa importante para dizer. Eu acho que as pessoas estão muito confiantes que o Brasil está fora de risco. E eu, tendo visto o que eu vi em Brasília, analisando, observando e também vendo aqui de fora, eu acho que o risco do Brasil se venezuelar, né, virar uma Venezuela, virar uma distopia, ele está cada vez maior, esse risco. Augusto? O sucesso do presidente Bolsonaro diminui esse risco. Por isso que eu estou muito disposto a ajudar, seja no que for, a evitar que isso aconteça com o país. Ministro, o senhor está evidentemente magoado aí com essa acusação. Agora, o senhor também é bom de briga. Como é que o senhor vai reagir aí? O senhor vai sustentar o que disse? Qual é a linha de defesa que o senhor vai adotar? Eu nunca pedi... Veja, isso daí que você falou, Augusto, é uma coisa que até é importante. Eu fui várias vezes, eu fui 9 vezes ao Congresso Nacional. Nessas 9 vezes que eu fui ao Congresso Nacional, foi uma carnificina. A primeira vez que eu fui ao plenário, eu acho que eu fui o único até hoje ministro ou executivo do governo federal que não foi demitido no plenário. Antes de mim, por exemplo, o Cid Escavadeiro, irmão do Ciro Gomes, o cara lá que joga escavadeiro em policial, ele caiu no dia, né? Teve outras pessoas que também. Assim, no embate, de fato, eu devolvo sem falar palavrão. Isso aqui é uma coisa importante, né? No passado falaram. Mas várias vezes, no mal entendido, eu pedi desculpa na hora. Se eu sinto que eu passei do ponto, exagerei, na hora eu peço desculpa, peço perdão, desculpa, não foi essa a minha intenção. Mesmo se as pessoas se sentem ofendidas. Isso está à disposição no YouTube. Agora, falar que eu vou pedir desculpa por dizer que tem droga nas universidades, não vou pedir desculpa, não. Acho que não tem que ser consumida droga nas universidades, em lugar nenhum. Tem que se consumir drogas, lugar de jovens. Não pedi desculpa de outras afirmações que eu fiz também. Mais uma pergunta de Brasília, Zé? Sim, olha, ministro, o mundo inteiro, né, sofreu um baque aí na educação com a pandemia. Mas o Brasil ficou mais tempo aí com as crianças fora de sala de aula e universidades também que fecharam. Em alguns estados, o fechamento se deu antes mesmo da chegada do primeiro caso no estado, né? Não é na universidade, não no estado. Ministro, quais serão as consequências? Como é que o senhor está analisando aí as consequências desse fechamento aí diante da pandemia para a educação no futuro, agora e no futuro? Eu considero esse período que a gente está vivendo um momento de transição até da civilização ocidental, né? Nem do Brasil, não. É um marco. O que está acontecendo no mundo ocidental não é no Brasil, é no mundo ocidental. É muito dramático. Por exemplo, os meus filhos, eles estão numa escola pública aqui nos Estados Unidos. Escola pública, normal. Vão a pé para a escola do bairro. Muito boa escola, só que começaram agora. Eles ficaram praticamente 1 ano tendo aulas remotas. E isso foi um dano grande, porque nesse período você tem o desenvolvimento emocional, o convívio com as crianças, com os amigos, etc., que foi interrompido, principalmente porque eles tiveram que sair do Brasil do jeito que foi, né? Eu saí primeiro, eles tiveram que se esconder para evitar todas as ameaças que a gente estava sofrendo. E aí eles vieram 40 dias depois. Já estava montado tudo, casa.
Então, assim, foi um dano emocional ficar tanto tempo isolado as crianças nesse período. Mas você falou bem também, nesse período de 7, 8, 6, 5 anos, as crianças estão desenvolvendo o cérebro, é o período ideal para você alfabetizar, para você passar princípios de matemática, isso tudo foi comprometido. E eu coloco o seguinte questionamento, além da gente ter fechado antes de chegar a doença, linearmente, interrompido o fornecimento de alimentos, etc., a maior parte dos professores do ensino fundamental 1 é jovem. O professor se aposenta cedo, né? Se aposenta muito cedo. É difícil ter professor de criança pequena de 50 anos, de 45. Geralmente é professor jovem, que tinha até risco mais baixo. Então, assim, foi para mim, eu ainda não quero gerar mais turbulência nesse período. Eu realmente acho importante pacificar a situação. Não é o momento da gente sacudir mais. As crianças deveriam voltar rapidamente às aulas, vida normal, evitar tanto tumulto e trazer o Brasil de volta para o rumo. Essa que é a minha preocupação, tentar ajudar em vez de polemizar. Quando a gente já perdeu a batalha foi perdida, esse ano foi perdido. Aí a gente tem que tentar remediar. E tentar remediar agora não é de acusar o dedo, apontar, esse foi errado, aquele foi errado. Eu acho que é tentar acalmar e falar, volta, vamos colocar, seguir a vida. Mas eu resumiria o dilema da seguinte forma. Se eu tivesse 75 anos e me deparasse com a seguinte situação, eu moro com os meus netos em casa e diante do risco de eu contrair Covid, ter complicações da Covid e poder vir a morrer, ou os meus filhos perderem um ano inteiro de vida, de aula, de convívio, eu preferia correr o risco. Eu, Abraão, falaria para os meus netos, podem ir para a escola, e o seu avô já viveu 75 anos, eu prefiro que vocês não percam um ano inteiro de escola. Eu correria esse risco. Ou me isolaria no quarto, enfim. Mas eu não queria polemizar nisso não, Zé Maria. Ministro da Educação entre 2019 e 2020, Abraham Weintraub conversa hoje com os Pingos nos Is. Seguimos com a sua pergunta, Ana Paula. Ministro, a gente sabe que tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí da eleição presidencial do ano que vem. E assim como o senhor, morador aqui dos Estados Unidos, é muito difícil explicar como que uma Corte Suprema solta, né, e cancela e anula todas as condenações de Lula, e agora ele aí solto para concorrer a presidente em 2022. Como o senhor está vendo essa corrida? Eu sei que ainda falta muito, mas como o senhor está vendo essa corrida? Lula, Bolsonaro, Ciro ali brigando, né, com Lula pela atenção da esquerda. E se o senhor pretende voltar ao Brasil o ano que vem para ir ajudar o presidente Jair Bolsonaro à reeleição? Ana, eu vou responder primeiro a última. Eu pretendo voltar ao Brasil porque o Brasil é meu país. Apesar de ter esse nome de gringo, né, mesmo que eu fosse imigrante agora, seria brasileiro. Mas a minha família, por parte de mãe, está no Brasil desde sempre. Sempre esteve, né? E por parte de pai são imigrantes que vieram depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil é meu país e eu não me sinto americano, não me sinto espanhol, não me sinto alemão, não me sinto... Eu sou brasileiro, criado, crescido, a vida inteira em São Paulo. Então, essa é a minha pátria. Gostaria de ajudar o Brasil? Sim. Por quê? Porque eu sei, por histórias familiares, meus avós contam como é perder o país. Contavam, né? Morreram os dois. E é muito triste quando você perde o seu país. Muito triste. E eu estou vendo muita gente aqui, venezuelanos, cubanos, várias outras pessoas que eu já convivia, mas eles relatam como é que é perder o país. Você vira uma tristeza, uma pessoa sem raízes. É muito ruim perder o país. Além disso, eu diria que o Brasil é um país com um potencial muito grande. Infelizmente, como você falou, muito boa pergunta, nós não conseguimos avançar o que a gente gostaria no combate à corrupção, no combate aos privilégios, aos monopólios, oligopólios, o que os americanos aqui fora chamam, né, de rule of law, isso é, vale a lei prevalece e você não tem os amigos do rei, você tem a lei.
A população defende a lei, diz o que é a lei, seja através dos seus representantes ou diretamente, e cabe a todo mundo obedecer. E todo mundo é igual perante a lei. Não tem gente melhor, mais igual, mais bonita. Eu não vou entrar nos nomes, eu não quero, principalmente estou aqui no Banco Mundial, eu não queria ficar me envolvendo com a eleição diretamente nesse aspecto. Mas eu diria que certos nomes, não é que o problema é que eles estão aí há 30 anos. Certos nomes que estão no Brasil, eles assombram nós brasileiros, as nossas famílias, há muitas e muitas gerações. É o bisavô do cara, é o trisavô do cara, é o avô do cara, é ele, e já está preparando o filho para parasitar na gente. Esse que é o problema, é isso que me revolta. Não tem fim essa sanha. Eu olho para a história, se você pegar, você olha o golpe de 1889, quando Dom Pedro é derrubado por alguns oligarcas, né, alguns senhores de escravos que queriam ser indenizados, e o imperador falou não, junto com alguns militares, poucos generais golpistas, a maioria não era a favor. Pô, um dos generais era, acho que avô do Fernando Henrique, pô. Essa turma não solta o osso. Vai procurar outra profissão, vai ser dentista, vai ser, sei lá, enfermeiro, arruma outra coisa para fazer, dá um sossego pra gente. Então isso que me dá um pouco de tristeza. Né? Os nomes que você fala aí, a maioria está parasitando. Os nomes que a gente começa a ver, a maioria está parasitando, o cara já vem falar, eu tenho direito adquirido, eu tô fazendo, a minha família faz isso há 200 anos, porra, aí tá louco. Guilherme Fiuza. Ministro, falando em parasitismo, o senhor conheceu de perto a situação de aparelhamento do sistema de ensino no Brasil, especialmente do ensino superior. Eu queria destacar uma situação específica e lhe perguntar que instituição ou que instituições estão falhando quando aparece dentro do campus da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, um painel luminoso com dizeres de panfletagem política, no caso, contra o presidente da República. É uma aberração e eu queria saber, na sua opinião, que instituição ou que instituições falham nesse momento pontual de uso de um campus universitário para esse fim. Fiuza, a sua pergunta é bacana pelo seguinte, eu fiquei surpreso com a profundidade do mecanismo. E ele não é simplesmente a doutrinação, são 3 engrenagens. Eu até tenho um videozinho no meu canal lá que eu explico um pouco mais sobre isso. São 3 engrenagens que elas trabalham juntas, isso é, tem gente que está lá pela corrupção, é um dos maiores orçamentos, são 160 bilhões de reais por ano, só no MEC, fora quando você coloca estados, municípios, é uma fortuna. Você tem o pessoal da ideologia que quer mudar realmente, quer fazer uma engenharia social, quer mudar o mundo ocidental, quer mudar valores como família. E isso é importante que seja dito, né? Está escrito no Capital. Karl Marx é contra a família. Várias vezes ele fala, tem que acabar com o conceito de família. Tem que acabar com isso. E você tem o pessoal que é o mais perigoso hoje, que eu considero o mais perigoso, que são essas famílias oligarcas, que é esse pessoal muito rico. Muitos deles com bancos, muitos deles com grandes conglomerados industriais, ligados a ONGs que contratam a peso de ouro acadêmicos, consultores, gente muito influente, para montar estratégias, para soltar relatórios, para escrever cartas de repúdio contra quem? Quem tentar se levantar contra o mecanismo. Esse movimento que elegeu o presidente Bolsonaro foi um movimento das famílias brasileiras, basicamente de classe média, porque o pobre, muito pobre, ele não consegue se mobilizar. Ele está da mão para a boca. Quem tem algum recurso, um marceneiro, um mecânico, um padeiro, um dono de padaria, eles se mobilizaram. E todo mundo se juntou para eleger o presidente Bolsonaro. E agora está tendo um contrafluxo desse movimento. A gente visivelmente perdeu espaço. Por isso que eu falo, o presidente Bolsonaro está tentando administrar de uma forma suave, sem rupturas, uma mudança interna desse mecanismo. Mas visivelmente a gente teve que retroceder um pouco na agenda. Não por vontade própria, eu acho que por cálculo de negociação. Nesse processo eu saí do governo. Mas esse mecanismo, a parte mais perigosa, o que me surpreendeu não é o pessoal que tatua Che Guevara no coração, que
o pessoal mais caricato. O pessoal mais perigoso é quem está sentado na Faria Lima, em aliança com os ideólogos, contratando ideólogos de esquerda ou economistas bem aceitos e visivelmente respeitados, entre aspas. E você encontra todo mundo feliz no BNDES, nos contratos do BNDES, nas isenções tributárias que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. O grosso do dinheiro não é o que é roubado na corrupção da merenda escolar. O grosso do dinheiro roubado, ele não é nem roubado, né? Porque você, quando tem um monopólio, oligopólio autorizado pelo CAD, com repasse federal, é legal. Você não tem nem como dizer que foi roubo. Então, esse que é o mais grave, é lutar contra quem tem uma estrutura legalizada, organizada, que cria bancadas. Essa turma tem bancadas no Congresso, esses bilionários têm bancadas no Congresso para implementar uma ideologia marxista modernizada, para eles ganharem muito mais dinheiro. São 7h04 da noite, obrigada pela companhia. Você que nos assiste, nos ouve aqui em Os Pingos nos Is, você que chega agora, estamos entrevistando o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ainda dá tempo de uma última perguntinha sua, Zé Maria. Pois é, ministro, e como quebrar essa lógica? A gente sabe que esse poder é sustentado principalmente pelo Congresso Nacional, através de eleição de deputados, senadores, né? É onde faz a grande força política. A gente vê que o Nordeste, por exemplo, há um conceito muito forte de famílias terem representantes no poder exatamente para transformar o poder em poder econômico. E esta lógica, ela vem se sobressaindo em todos os governos. Como quebrar exatamente essa lógica da política? O senhor disse muito bem, o poder ele sustenta outros poderes e o dinheiro não é retirado diretamente dos cofres públicos, mas através desse, o que o senhor chama mecanismo, é que se alimenta empresas e assim por diante. Como quebrar esta realidade e esta tendência do Brasil? Zé Maria, obrigado pela pergunta. A primeira coisa, eu diria que as famílias mais perniciosas não são as do Nordeste, porque as do Nordeste estão no estágio mais primitivo de mecanismo. Elas mesmas têm as empresas, têm os negócios, desviam recurso e se elegem. Então fica tudo meio misturado, é mais fácil de pegar. O mais sofisticado são as famílias do Sudeste, que elas já têm várias camadas e várias barreiras de empresas, muitas delas nem estão morando mais aqui no Brasil, e aí elas montam bancadas de parlamentares ou de políticos para que eles sejam representados, representem os interesses. É uma estrutura muito mais sofisticada. Quando você... Eu não vou citar nomes justamente para evitar processo, mas você vê aí nomes de ONGs, nomes de fundações para criar novos políticos, eles dão dinheiro para esses novos políticos e eles representam os interesses e votam de acordo com a pauta desses grupos. É surreal. O partido, essas bancadas não estão nem no mesmo partido, eles pulverizam a bancada como se fosse um portfólio de investimentos. Eu vou colocar um pouquinho aqui no setor de telecomunicações, um pouquinho aqui no setor de saneamento, no setor de energia, varejo. Então, assim, o que eu vi, o esquema, o mecanismo mais perigoso é que está ligado, sim, a quem domina o Sudeste, principalmente o estado mais rico do Sudeste, há muito tempo. Essas famílias e esses grupos que estão aí há muito tempo, que dominam a economia do Brasil. O nordestino tem lá 1 zilhão de problemas, mas ele... E como quebrar? A pergunta é boa. Porque é uma coisa que, evidentemente, eu fico matutando. Não por masoquismo, não, viu, Zé Maria? Eu fico matutando porque eu vejo da seguinte forma. Eu acho que como é um desfecho relativamente rápido, se o Brasil não vira Venezuela ou vira Venezuela, vai acontecer aqui 2, 3 anos, 4 anos. Se vira ou não vira. Então, não é que eu vou passar o resto da minha vida lutando com isso, não é minha praia. Mas dá para lutar mais 2 anos, 3 anos e ver para que direção vai. Para mim, o segredo, veja, meu passado como finanças, né? Eu sou um executivo da iniciativa privada, mais de 20 anos de experiência em grandes negócios, grandes empresas, e tenho mestrado em finanças na
estrito senso, na Fundação Getúlio Vargas. Minha vida é essa: administração, economia e finanças. Cortar a gasolina. Como assim? O que é cortar a gasolina? Cortar o dinheiro. Por quê? Porque como esse mecanismo ficou muito sofisticado, ficou muito grande, é muito caro manter. Para ele rodar, a tigrada, né? Esse pessoal está acostumado a comer bem, beber bem, viver bem. É tudo muito caro, tem advogados caros, tem muitas seguranças. Eles dependem de muito recurso. Se você cortar a gasolina, murcha muito rapidamente. O exemplo que eu dou é a Uni. A Uni tem uma estrutura cara. A hora que a gente cortou a grana deles com a carteirinha digital, murchou, acabou a manifestação. Fez assim, ó, puf, sumiu. Diminuiu muito. Agora eles estão ganhando dinheiro aí de um grupo imperialista aí que está vindo, cada vez mais se metendo na política brasileira. Mas se a gente cortar a gasolina deles, porque a gasolina deles vem dos nossos impostos. Se a gente reduzir o tamanho do Estado, controlar, censear, acabar com a teta, com a mamata, eu acho que o próprio ciclo se interrompe, né? É o nosso dinheiro desviado que deixa eles mais fortes para continuar parasitando a gente mesmo. Então, o mecanismo, para mim, ele é desmontado se a gente cortar a gasolina. Então, por exemplo, TV Escola. O pessoal fala da TV Cultura. A TV Escola tinha o mesmo orçamento. Chegou lá para mim um contrato de 550 milhões de reais para gastar. Eu falei, não, pode cortar. Ah, mas a TV Escola existe, não sei quanto. Mas acabou, vai continuar existindo, mas não com dinheiro público, não com dinheiro do pagador de imposto. Tem aqui o Mercosul Educação. Chegou lá, quanto custa por ano? 5 milhões de reais. Há quantos anos tem? 30 anos. O que faz? Não, faz eventos lá no Uruguai, leva pensadores para lá, mas me traz uma ação concreta. Não tem ação concreta nenhuma. Ele fica selecionando militante, dando dinheiro para militante, distribuindo dinheiro para militante para ir para o Rio Grande do Sul militar, para o Uruguai militar, com outros da América do Sul. Então, assim, é o nosso próprio dinheiro que alimenta esse mecanismo. Se a gente diminuir o tamanho do Estado, cortar despesa, cortar gasto, travar, eu acho que ele entra num processo de atrofia, ele para de crescer, e se bobear ele começa a murchar, né? Tá ok. Ministro da Educação entre 2019 e 2020, economista, professor, atualmente diretor executivo do Banco Mundial nos Estados Unidos, Abraham Weintraub. Ministro, obrigada, viu, pela sua participação, bate-papo com a gente aqui nos Pingos nos Is. Tudo de bom, até uma próxima. Eu que agradeço, Adriana, e a oportunidade aí de me defender dessa acusação que eu considero injusta, que me foi feita. Claro, obrigado, gente. Fiquem com Deus, viu? O senhor também, microfone aberto sempre aqui à disposição, ministro. Obrigada. Até agora, 7h11.